Olá pessoal, aqui é o Marco Rian com mais uma dica de alemão para vocês. Para a nossa dica de hoje, eu gostaria de falar sobre a diferença entre os verbos holen e abholen. Alguns alunos dos nossos cursos sempre fazem esse tipo de pergunta e eu gostaria então de compartilhar, com todos vocês aí as explicações que eu normalmente dou nas minhas aulas, tá? Logicamente, também vou fazer alguns comentários sobre outros verbos, com base, cuja base é holen, mas basicamente na nossa dica de hoje, eu gostaria então de explicar a diferença entre holen e abholen, tá? Se você é novo aqui no meu canal, compartilhe, deixe seu like, compartilhe este vídeo com outras pessoas, assim você me ajuda a divulgar o meu trabalho, tá? Muito obrigado, logicamente. Vamos lá, vamos à nossa dica de hoje. Pois bem, o verbo holen é o verbo buscar, tá? Então, normalmente eu explico para os meus alunos, holen é aufstehen, gehen, nehmen, bringen, tá? Levantar e pegar e trazer, tá? Então, aí acho que não tem nenhum tipo de dificuldade para entender, tá? Seria então o verbo buscar. Mas aí aparece a dúvida. Eu utilizo o mesmo verbo quando eu busco, por exemplo, a minha mãe no aeroporto, ou quando eu busco os meus filhos na escola, né? Não, nesse caso a gente utiliza o verbo abholen, tá? Ou, por exemplo, buscar um documento, buscar o carro na oficina, né? Em todos esses casos, a gente utiliza o verbo abholen, tá? Onde é que está, então, a diferença entre um e outro? A diferença é que, no caso de abholen, sempre existe uma coisa ou uma pessoa que está lá te esperando, tá? Às vezes, inclusive, com termin, com a questão do horário. Então, tem algum horário marcado e a pessoa ou uma determinada coisa, por exemplo, um documento, um carro, uma bicicleta, tá lá te esperando, tá? Nesses casos, a gente utiliza, então, o verbo abholen. No caso do holen, é diferente, Digamos que você esteja na cozinha e precisa pegar, buscar alguma coisa que está na sala. Tá? Nesse caso, é uma decisão mais espontânea, em que você sente a necessidade de algo, levanta, vai lá, pega, traz. Tá? Então, nesse caso, não existe esse algo ou alguém está esperando por mim. Tá? Ou, digamos assim, que você vá buscar alguma coisa no porão. Tá? Então, nesse caso, assim, novamente, é uma necessidade espontânea. Então, você vai, busca, traz, certo? Nesse caso, então, o holen. Mesmo também, digamos assim, uma festa, acabou a bebida, vamos lá sei lá, no supermercado, vamos buscar mais bebida. Então, de novo, é uma necessidade espontânea, então toma-se uma decisão espontaneamente, vai lá no supermercado e holen, pega mais bebida, tá? Então, acho que, creio eu que ficou clara aí a diferença entre os verbos holen e abholen, tá? Sei lá, talvez dois exemplos, então. Ich hole mehr Getränke, então eu vou buscar mais bebidas, tá? Ou ich habe mehr Getränke geholt, então eu fui buscar, eu busquei mais bebidas, tá? E ich habe meine Kinder von der Schule abgeholt, ou ich hole meine Kinder von der Schule ab. Tá? Então, nesse caso aí o prefixo ab, ele é separável, por isso então aparece no final da frase,
no presente, e no passado perfect nós temos a forma abgeholt. Bom, como eu anunciei no início do vídeo, eu gostaria de falar de mais alguns outros verbos, mas assim, meio que aleatoriamente, tá? São muitos verbos aí que aparecem, talvez os mais comuns que a gente utiliza no dia a dia, tá? Então, por exemplo, nós temos o verbo nachholen, que é um verbo separável, tá? É aquele verbo que a gente utiliza quando a gente perde uma aula, por exemplo, né? Então você liga para alguém ou pega o dever de casa com alguém e tenta né, rever, quer dizer, rever não, ver sozinho, né, aquilo que outras pessoas já viram em sala de aula, tá? Então, esse aí seria o significado de nachholen. A gente até poderia traduzir como repor, tá? Repor uma aula, por exemplo. Digamos que não, a aula caiu no feriado, então, quando é que nós vamos repor? Wann werden wir diesen Unterricht nachholen? Tá bom? Um outro exemplo seria aufholen, tá? Então, assim, aufholen a gente utiliza quando nós estamos em desvantagem. Vamos pensar aqui numa corrida de Fórmula 1, por exemplo, e aí a diferença do primeiro para o segundo, sei lá, são 2 minutos, e aí com o passar da corrida, o segundo colocado vai se aproximando, vai se aproximando, vai se aproximando. Então aí nesse caso a gente utiliza o verbo aufholen, tá? O einholen tem um significado muito parecido, tá? Então seria, sim, né, buscar alguém, né, que está à frente, né? Quer dizer, alcançar, nesse caso, então, alguém que esteja na frente, então tem aí um significado muito parecido, tá? E já que eu citei a questão do carro, né, então, a partir do momento que o segundo colocado alcança o primeiro colocado e ultrapassa, nós temos o verbo überholen, tá? Então, Auto B, né, hat Auto A überholt, tá? Então aí, nesse caso, o verbo não é separável, tá bom? Então, ich überhole dich, tá? Eu te ultrapasso, tá? Que mais? Nós temos aí o verbo wiederholen, tá? Que é o verbo repetir, tá? Então, aquele que a gente utiliza bastante, né? Você pode repetir, por favor. Não entendi, você pode repetir, por favor, né? Also, kannst du bitte wiederholen? Ou können Sie bitte wiederholen? Tá? Então, bom, para terminar, eu lembrei de mais um, por exemplo, o verbo zurückholen, tá? Então, a gente, né, zurück tem o significado, um prefixo separável, tem o significado de volta, né? Então, digamos assim que você não está satisfeito com um serviço e gostaria de buscar, né, de pegar o seu dinheiro de volta, tá? Então, nesse caso a gente pode falar Ich hole mein Geld zurück, tá? Bom, acho que eu consegui aí, né? Como eu falei, existem outros verbos com né, são muitos prefixos em alemão e os prefixos sempre modificam o significado dos verbos, mas talvez aí né, a diferença mais importante é realmente entre holen, né, o verbo base, e o verbo abholen, tá? Bom, para concluir, eu gostaria de deixar aqui um recado todo especial. Programem-se agora no mês de agosto, aqui na Belínguas, nós vamos dar início a diversas turmas de alemão, tá? São aulas em grupo. Os módulos vão aí do A1.2 até o B2.2, quase todos eles, tá? Algumas turmas são voltadas para falantes do português, outras são para falantes do inglês, né, já que são grupos internacionais. Algumas turmas serão oferecidas na parte da manhã, outras na parte da noite, tá? Então, se você tiver interesse em participar,
entre em contato conosco, né? Será necessário fazer um pequeno teste de nivelamento online, bem rapidinho, o resultado sai na hora, e aí você pode se inscrever para uma das nossas turmas, tá? Mas corra, porque as primeiras aí, algumas delas já começam logo na primeira semana de agosto, no dia 2, outras começam no dia 4. Então, não perca tempo, entre em contato e venha estudar conosco, tá bom? Bom, espero que tenha gostado, que tenham gostado da nossa dica de hoje. Como eu disse, nos ajudem a compartilhar o nosso vídeo, o nosso trabalho e não deixem de se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho para receber mais vídeos como esse, tá bom? Bilínguas deseja, como sempre, bons estudos. Tchau, tchau.